Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as razões, sobre os porquês de que muitos pacientes acabam enfrentando o quadro de acne, de espinhas depois dos 25 anos, depois daquela fase da adolescência. Importante a gente lembrar que o surgimento das espinhas, o quadro de acne propriamente dito, o diagnóstico de acne, tem vários fatores. Geralmente não é uma causa única específica que vai determinar isso. Muitas vezes a gente tem que conversar bastante com o nosso paciente durante a consulta para tentar identificar a maioria desses fatores que possam realmente interferir diretamente na patologia, no quadro do paciente. Então, um ponto importante que interfere bastante no quadro de acne, das espinhas após os 25 anos, está relacionado à alimentação. Então, a alimentação, independente da idade que o paciente tem, se ele tem 12, 14, 15, 20, interfere diretamente no surgimento das espinhas. Então, geralmente, alimentos mais ultraprocessados, hipercalóricos, gordurosos, podem, em alguns pacientes, não em todos, induzir realmente uma piora ou surgimento de novos quadros de espinhas, mesmo depois realmente de passar dessa fase da adolescência. Então, a alimentação é um ponto essencial que a gente tem que conversar com o nosso paciente, procurar entender qual é a sua rotina alimentar. Outro ponto importante é principalmente relacionado a outras comorbidades, outros distúrbios hormonais que muitas vezes nosso paciente pode ter. Então, pacientes que têm eventualmente alterações ginecológicas, alterações endocrinológicas, podem sofrer diretamente com esse quadro de espinhas mais tardiamente, ou uma recidiva desse quadro que o paciente teve lá na adolescência, principalmente por conta dessa alteração hormonal. Então, a gente vê muitos pacientes que, por exemplo, passam a fazer algum tipo de reposição hormonal, principalmente para fins que não são realmente só fisiológicos. Então, pacientes que são atletas, fisiculturistas, acabam utilizando testosterona, enfim, mas principalmente por performance e ganho de massa, acabam muitas vezes apresentando esse quadro de espinha, de acne, realmente já nessa fase mais adulta, mais madura da vida. Algumas pacientes também do público feminino que acabam trocando algum anticoncepcional ou algum método contraceptivo que elas já têm, também acabam sofrendo ali momentaneamente ou até de uma maneira mais duradoura com as espinhas. Então, realmente, toda essa variação hormonal que o paciente tem, seja homem, seja mulher, pode interferir bastante nesse quadro. Outro item importante está associado principalmente a alterações emocionais, psicológicas, vamos dizer assim, do nosso paciente. Então, toda forma de ansiedade e apresentação de ansiedade, estresse, nervosismo excessivo pode interferir diretamente no aumento da oleosidade da nossa pele e também do surgimento de espinhas, de cravos e realmente piorar um pouquinho mais isso daí. Então, geralmente, a gente vê alguns pacientes que estão passando por um momento mais pontual de estresse, ansiedade, algum evento, algum compromisso pessoal, enfim, qualquer razão, qualquer causa que possa desencadear esse aumento de cortisol, que é decorrente desse estresse, dessa ansiedade, pode gerar futuramente ou piorar esse quadro de acne do nosso paciente. Então, isso é um aspecto importante também que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto importante também pode ser relacionado à rotina de cuidados com a pele que o nosso paciente já vem utilizando também. Então, se é um paciente que não faz nenhuma rotina de skincare, não usa nenhum sabonete específico, não usa nenhum sérum, nenhum ácido, é um paciente que usa maquiagem ou não, tudo isso daí vai contribuir para que a gente possa ter esse quadro de acne surgindo também mais tardiamente. Então, muitos pacientes, às vezes, na adolescência não usaram muita maquiagem e aí na fase adulta, seja por questão de emprego, enfim, pessoal, acabam utilizando mais maquiagem, ficando com a maquiagem por mais horas durante o dia. Então, isso é uma coisa que pode interferir diretamente no surgimento das espinhas, dos cravos, que a gente tem que levar em consideração. A nossa pele, com o passar dos anos, também vai sofrendo alterações quanto a essa produção de sebo, de oleosidade da nossa pele, quanto à obstrução dos poros. Então, são todos aspectos que a gente tem que considerar e levar em conta, né, nessa pele do paciente adolescente e nessa transição ali realmente para a fase mais adulta e esse surgimento das espinhas nessa fase. E fica a ressalva de que, realmente, o quadro de acne, de espinha é mais prevalente, é mais comum, mais frequente na fase da adolescência, no início da adolescência ou na puberdade. Quando esse quadro realmente ou se inicia ou se estende muito ou não responde aos tratamentos convencionais, já na fase adulta, a gente tem que avaliar esse paciente de uma maneira mais realmente delicada e mais abrangente. Então, geralmente, é um paciente que a gente vai fazer uma avaliação laboratorial mais extensa, exames de rotina. Muitas vezes o paciente nunca fez nenhum exame de rotina, então a gente vai identificar toda essa avaliação hormonal, avaliar tireoide, colesterol,
avaliar a função de rim, fígado, ver se não tem nada alterado que possa comprometer isso, glicemia, se o paciente tem diabetes ou não, ou um pré-diabetes. Todo esse perfil hormonal eu gosto de avaliar com o paciente também. Solicitar alguns exames realmente para avaliar isso, ver se tem alguma alteração. Parte de vitaminas, minerais também podem interferir diretamente na saúde da pele do paciente, não só no quadro de espinhas, de acne, mas na saúde da pele como um todo. Então são todos aspectos que a gente consegue avaliar, além da avaliação física, do exame físico com o paciente na nossa frente. E da história realmente bem coletada, bem abrangente, para a gente tentar identificar o máximo de fatores que podem estar causando esse quadro de acne e de espinhas depois dos 25 anos. Geralmente também, quando o paciente já tem algum problema de saúde, alguma comorbidade, a gente também conversa entre as especialidades, tenta entender se aquele medicamento que o paciente usa, aquele método contraceptivo está ajustado, está correto, se há alguma outra possibilidade. Muitas vezes o paciente que está fazendo uma reposição hormonal, a gente também conversa para entender as razões, até quando ele vai fazer, como estão os exames desse paciente, se ele está acompanhando de fato com o especialista ou não. Então tudo isso daí é fundamental para a gente realmente alinhar esse diagnóstico e partir para o tratamento mesmo. Lembrando que o tratamento não difere muito do tratamento que a gente faz para espinha, para acne da adolescência, da puberdade. Então a gente sempre vai alinhar uma rotina de skincare, produtos de passar, um sabonete específico, um sérum que controle a oleosidade, dê uma secada nas espinhas, evite o surgimento de novas espinhas e manchas e cicatrizes. Ver se o protetor solar que o paciente está utilizando é um protetor recomendado, já de toque seco, um pouco mais fluido. A gente vai avaliar ele realmente ali como um todo para deixar uma rotininha de produtos tópicos, né, de rotina de skincare ajustada, e também, dependendo do caso, dependendo da alteração que a gente tiver, a gente pode partir para probióticos, antibióticos, em alguns casos realmente mais graves, a isotretinoína, o Rocutan. Então a gente vai avaliar o grau, né, desse acometimento no nosso paciente e realmente tentar minimizar os fatores causais ali que possam estar interferindo diretamente nisso. Mas geralmente é um paciente que a gente vai acompanhando realmente ali periodicamente, com avaliação laboratorial, ajustando a rotina de skincare, ajustando a rotina oral, para realmente conseguir fazer um tratamento legal do quadro de acne. E eu quero saber de vocês que têm mais de 25 anos, notaram o surgimento, algum desses fatores ali relacionados ao surgimento de novas espinhas, ou pacientes que trataram o quadro de acne da adolescência, usaram Rocutan e agora o quadro ficou estável e agora está retornando. Também quero saber um pouquinho de vocês, o que pode ter interferido nisso, quais tratamentos vocês fizeram que foram efetivos, deixem aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.